Bom, eu sugeri para a leitura no dia de hoje a novela O Mandarim, de Eça de Queiroz. A sugestão foi motivada pelo João, que no nosso último encontro comentou sobre superinterpretação, e eu achei que seria interessante a gente discutir uma superinterpretação dessa novela, que é muito aberta a superinterpretações, na minha opinião. Acredito que cada um de vocês aí terá pelo menos um ângulo de visão radicalmente diferente sobre ela. Como fui eu que sugeri, eu prefiro deixar que vocês comecem falando. E aí, quem de vocês tiver ficado mais chocado ou mais impressionado com essa pequena obra do Eça de Queiroz, pode começar. Talvez o Eduardo, que por viver em Portugal e ter mais contato lá, né? Se bem que o João falou que ficou muito chocado com a moralidade do Teodoro, né? Quem quer começar? Eu diria que o João ficou mais chocado do que eu. Assim, eu achei... O que me deixou chocado foi, em nenhum momento, ele consegue pensar em fazer o bem de verdade com o dinheiro que ele tem. Tudo que ele faz é uma ação egoísta, né? A própria viagem até a China, tudo é para acalmar a própria consciência. Eu achei muito incrível como ele não consegue pensar nada além daquele espaço do raciocínio dele. Não consegue. Ele simplesmente não consegue. Ele fica preso naquele desejo, naquela imagem, para realizar aquele desejo de uma imagem do que é ser uma pessoa que tem grandes possibilidades e não evolui. Eu fiquei chocado com isso, assim. E o final, quando ele toma consciência de que o dinheiro não valia tanto a pena assim, foi um processo bem... rodei para perceber que o que eu queria eu já tinha. E você, João, Eduardo? Assim, é o primeiro texto do Eça que eu leio, por incrível que pareça. Eu tenho aqui um outro livro dele, que está na calha para leitura, que é As Cidades e as Serras, do Eça. Mas, efetivamente, esse foi o primeiro livro que eu li. Eu nunca li, por exemplo, O Primo Basílio, Eurico Presbítero e outros livros dele. O livro é do Alexandre Herculano. Isso, pronto. É um deles, mas eu nunca li. De qualquer forma, durante a leitura, eu assim, inicialmente tive a mesma impressão do João. Né? Até no fim, por exemplo, quando ele já se encontra desesperado, né, ou desesperançado, de certa maneira, ele chega ao ponto de abandonar, entre aspas, a fortuna e volta para a vida antiga, ou tenta voltar para a vida antiga. Então ele é humilhado, espezinhado por todos aqueles que se sentiram humilhados por ele. E depois ele percebe que ele continua vendo o fantasma do Mandarim e ele se dá conta de que, na verdade, o dinheiro ainda está com ele ainda tem o dinheiro. Né? Então ele volta para a vida nababesca dele, todo pesaroso, sente-se a morrer e assim por diante. Mas eu concordo com o João, ele nunca passou pela cabeça dele de livrar-se do dinheiro, né? Tipo, de dar o dinheiro. Ele não dá esse dinheiro. Mas eu, depois que li o texto, eu fui dar uma pesquisada sobre o Eça, para conhecer um pouquinho mais. E o texto que eu tenho, eu comprei uma versão digital pro Kobo, do projeto Adamastor, que é um projeto bastante interessante, que traz esses textos clássicos e assim por diante. Eu achei mais coisas interessantes. Os textos são gratuitos, mas eu acabei comprando um da Kobo. Um pouco por comodidade e também para ajudar o projeto. De qualquer forma, no final dessa versão que eu tenho, é isso mesmo. Eu não consigo ver a imagem, mas pelo tipo do desenho é esse. É o mesmo. E no final tem uma frase dele que diz assim: a luta pelo dinheiro é santa, porque é, no fundo, a luta pela liberdade, mas até uma certa soma. Passado ela, é a tristonha
e baixa gula do ouro. E depois eu li um pouco sobre a obra em si, com outras pessoas que resolveram fazer análise, e ele tem essa vertente, pelos vistos em outros textos, essa vertente moralista, né? Porque o texto é bastante moralista nesse aspecto. Se a gente for olhar para os personagens secundários, né? Não para o Adamastor em si, é Adamastor? É Teodoro. Teodoro. O projeto que é Adamastor. Pronto, o Teodoro. Se nós formos olhar para as outras personagens, elas são todas interesseiras, né? Elas só praticam alguma benesse, alguma coisa assim, por interesse, né? E quando eles se A não ser encontram... talvez o russo, né? Quem? Talvez o russo. O Coronel Kamilov. Sim, mas ali é um conjunto de personagens que roda à volta dele, ali quando ele está já na China. Esses personagens, eles não precisam, né? Eles têm um estatuto social que eles não precisam, de certa maneira, humilhar-se, né, para conseguir alguma migalha da mesa dos mais ricos. Mas eles têm uma outra característica. Eles parecem alienados. Então, a carta que o coronel, ou o general, não sei, envia para ele, depois que ele sofre o assalto lá na cidade, quando ele já está lá no interior, a carta que ele envia mostra que ele é completamente alienado da realidade. Né? As preocupações mais importantes dele é porque, pronto, eles tiveram que trocar o padeiro, que antes vinha da França, agora tem que vir da Inglaterra, porque a mãe Rússia não atende os reais problemas que eles enfrentam, que não tem pão. Né? O resto não interessa. Mas, e também a questão, por exemplo, da pouca preocupação que ele mostra pela vida, né? Dos dois cossacos lá, não são cossacos, são cossacos. São cossacos. Dos dois que morrem quando a turba ataca eles, e ele todo feliz. Como? E morreram os chineses também, morreram os guardas chineses que foram. Eles nem são mencionados na carta. Sim, esse eles não querem saber. O importante é que ele vai ganhar os 10 mil francos, ou sei lá quanto, por cada um deles. Então, a história inteira, para mim, gira em torno de pessoas que não dão valor para as outras simplesmente por existirem, né? Ainda que a personagem principal, o Teodoro, no começo ele não é que ele é ganancioso, ele tem aquela coisa de querer mais, né? Mas ele estava numa situação relativamente confortável, né? Ele não tinha para gastar muito, mas ele conseguia viver. Mas ele, assim que surgiu a oportunidade, quando aquela figura estranha, que nunca é mencionada o que ela é, na verdade, pelo menos eu não percebi, faz a proposta, ele não se foge, né? E ele aceita, né? Independentemente do fato de matar uma pessoa no processo, né? Que é o tal do mandarim. E depois ele arranja desculpas, né? Ele arranja desculpas para tentar apaziguar a própria consciência, mas ele não consegue. Mas, no fim, que se dane a consciência, né? Porque ele continua com o dinheiro, né? Triste e tudo mais, mas continua com o dinheiro. Então, para mim, assim, a minha super interpretação dessa história se calhar para mim isso parece mais uma espécie de sátira, de certa maneira, assim, eu não achei eu não achei ela cômica, mas eu achei ela exagerada, né? Porque por mais que uma pessoa seja desesperançada da vida e ache que os outros são todos interesseiros, sempre tem aquelas pessoas que nós gostamos e que nós damos valor e assim por diante, e nada disso aparece na história. Então eu acho que ele quis exagerar uma situação, né? Ou seja, não sei, para mim é mais ou menos por aí. Ele quis dar mesmo uma lição de moral. Todo mundo ganancioso, todo mundo interesseiro, todo mundo só quer saber de dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não vale nada. Isso fica bem patente para mim no final da história, quando ele volta para a vida dele, ignorando o dinheiro, né? E todo mundo começa, pior ainda do que era antes, né? Antes ele era ignorado, agora ele é espizinhado. E é mais ou menos por aí. E nenhum de vocês pensou que a sátira pudesse ser o colonialismo? É assim, eu já vi uns filmes sobre esse período na China,
né? Eu não sei se na altura, eu confesso que eu não conheço a história de Portugal da altura, então não sei que outros países... Veja bem, não é bem assim. Não é que ele esteja satirizando o colonialismo especificamente na China. Ele está Não, satirizando o colonialismo em si, sim, de um modo geral, na minha mas opinião. normalmente a gente acaba pensando mais no mais próximo, né? Então ele provavelmente estava pensando principalmente no colonialismo português, né? Ele critica Sim, muito mas ele não poderia Portugal. falar sobre isso diretamente, né? Porque havia censura naquela época. Sim, e ele se calhar usou, mas eu acho que isso já é uma superinterpretação. Mas, Sim, sim. mas porque não há dados no texto para comprovar isso. E o texto nesse aspecto é muito interessante. Eu só não levei para esse lado porque o outro lado, o aspecto do moralismo em relação ao dinheiro é muito óbvio, é muito evidente no texto. Mas se calhar não era o que ele queria mostrar efetivamente. Se calhar o que ele queria mostrar podia ser, por exemplo, a questão do colonialismo. Mas eu acho que se for é uma questão secundária. Partindo dessa Bom, associação deixa... com o colonialismo, é possível perceber essa questão do que Portugal fez com o dinheiro que pegou das colônias. Nada. Foi para a Inglaterra, para qualquer outro lugar, menos para Portugal. É a situação do próprio Teodoro, né? Ele não fez nada, de fato. Ele aproveitou, viveu as orgias, mas não... Pois é. Bom, vamos tentar... Deixa eu tentar colocar a minha superinterpretação disso aí como colonialismo. Bom, eu entendo que Teodoro, ele é uma metáfora para Portugal. Teodoro. Sim. Ele vive uma vida relativamente humilde, ninguém presta grande atenção a ele, vive numa posição social secundária, etc. e tal, mas ele tem uma oportunidade de se tornar milionário. Como? Matando o mandarim. A matar o mandarim aí é uma metáfora para você tomar o território e a riqueza de um povo vulnerável. Certo? Quando ele consegue isso, ele chega ao auge, participa, faz de tudo. Porém, ele, ao mesmo tempo que chega ao auge, ele também decai moralmente. E nessa decadência moral, não consegue fazer absolutamente nada de positivo, como o João mencionou aí, e em algum momento ele se dá conta de que essa riqueza não tem valor. Certo? Então é por aí que começa a interpretação. Mas para mim o mais interessante, essa interpretação sobre o colonialismo surgiu na minha cabeça depois que eu li O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. No Coração das Trevas, o Joseph Conrad tem uma cena em Antuérpia em que ele descreve a vida diária na Bélgica. As pessoas ali vivendo as suas vidas normais, comuns, muitas dessas pessoas humildes e pobres, inclusive, elas não faziam nenhuma ideia do horror que estava acontecendo no Congo belga. Então, era perfeitamente possível para o cidadão da Bélgica naquela época manter todas as aparências de uma moralidade, de respeitabilidade, enquanto que o seu país estava praticando um genocídio de milhões de pessoas. Da mesma maneira, o Teodoro se aposta da riqueza do mandarim sem matá-lo materialmente, sem botar a mão efetivamente na morte do mandarim. Ele está usufruindo de uma riqueza que não é ele realmente que está produzindo e que não é nem ele que está tomando. Então, por esse aspecto é que eu acho que a metáfora fica mais interessante. Não é uma sátira ao colonialismo enquanto processo, mas enquanto estado de espírito. O estado de espírito colonialista, como eu refiro, é você estar se aproveitando de uma riqueza alheia, que não foi você nem que criou, nem sequer que tomou, você se decai moralmente empregando isso em vários projetos fúteis, não leva isso a lugar nenhum, e aí é que entra o mais interessante. Quando o Teodoro se dá conta de que existe um aspecto moral envolvido aí no que ele está fazendo, ele resolve compensar para poder apaziguar o fantasma do mandarim. Porém, cada uma das coisas que ele pensa em fazer, como o João mencionou, do jeito dele, de uma maneira totalmente egoísta. É ele que está fazendo aquilo para se apaziguar e está fazendo o que ele acha que vai se apaziguar.
Portanto, o primeiro plano dele não é nem devolver o dinheiro para os chineses, é se casar com uma herdeira do mandarim, para que dessa forma ele se torne um mandarim. Olha que interessante. Da mesma maneira, as potências coloniais, elas achavam que estavam devolvendo alguma coisa aos países colonizados quando urbanizavam, construíam ferrovias, construíam estradas, etc. Por quê? Mas eles não perguntavam aos países se era isso que eles queriam, não perguntavam para o povo de lá se era disso que eles estavam precisando. Isso era o que os europeus achavam que eles estavam precisando. E achavam por quê? Porque fazendo esses investimentos lá, esses lugares estariam sendo inseridos no capitalismo internacional. Então, na verdade, é uma benfeitoria que os países colonizadores fizeram e que só tinha como função aprofundar o colonialismo e não melhorar efetivamente. Por isso que quando o Teodoro vai à China procurar lá a família do mandarim, o povo de lá não vê isso como uma benfeitoria, muito pelo contrário, como uma oportunidade de roubar o dinheiro de volta dele. Então, essa é a minha interpretação, minha superinterpretação, de que o romance está satirizando esse estado de espírito dos europeus que viviam alienados do horror do colonialismo porque eles não tinham matado o mandarim em primeira pessoa, eles tinham terceirizado essa morte do mandarim para algum diabo em algum lugar. E por isso que no final o Teodoro diz que ele tem certeza absoluta que cada cidadão que ele conhecia, se tivesse oportunidade, mataria o mandarim, que não haveria mais nenhum mandarim vivo na China se houvesse uma campainha para cada cidadão que ele conhecia. Então vamos começar aqui já declarando que essa não é uma superinterpretação, tá? É uma interpretação extremamente válida. Não, você não extrapolou o texto, você está dentro do texto. Isso, vamos fazer esse artigo. Vamos publicar esse artigo. Eu concordo, porque você consegue justificar cada um desses argumentos com o que tem no texto, né? Você não foi buscar elementos fora, quer dizer, você usou exemplos de fora do texto, mas são exemplos que encaixam no texto. As associações estão muito claras. Muito claras as associações. Agora fica até difícil de dizer que não é assim. Ampliou a leitura de um modo, tipo... Mas é isso mesmo. E esse egoísmo do Teodoro é o egoísmo da própria nação colonizadora, que, na verdade, inclui essas benfeitorias, mas inclui para si mesmo, no fim das contas. Né? A questão da padaria russa, que o russo quer. Né? A padaria não vai servir aos chineses, vai servir aos russos que moram na China. Se a gente for olhar para essa interpretação, tem um outro aspecto engraçado que é quando acontece o assalto, né, lá na estalagem onde eles estão, e depois ele recebe a carta do russo. O russo menciona que o imperador achou excelente o que aconteceu porque ele teve a desculpa para ir lá e poder confiscar, né, aplicar uma multa à cidade. E você poderia indicar, por exemplo, que isso também é uma crítica aos governos locais, né, que ao invés de se preocupar com a sua população, auxiliam também na exploração das populações locais e assim por diante. Porque corrompe tudo. Inclusive, corrompe primeiro as elites locais, porque se elas não fossem corrompidas, não seria possível manter a estrutura estável, né? Sim, mas assim, o Teodoro, ele tem algumas falas em que ele deprecia Portugal. Né? Então, quando o russo diz porque os seus navegantes, mas nós já não os temos mais. Navegantes. Né? Ele tá constantemente do seu lindo verbo mandar, quando tínhamos verbos. Exatamente. Ou seja, Portugal, para ele, para Teodoro, Portugal já morreu. Né? Portugal já é passado. Portugal não existe mais. Portugal é uma coisa que não tem futuro. Então,
Eu não sei. Eu gosto dessa interpretação. Eu acho que a interpretação cai como uma luva no texto. Ainda que eu acho que se ele fez isso de forma propositada, e parece, né? Porque seria muito pouco provável que tanta coisa assim se juntasse de forma aleatória para conseguir permitir esse tipo de interpretação, né? Porque é possível. Mas ainda assim ele quis deixar isso em segundo plano, né? A questão moral ficou em primeiro plano, né? A questão da ganância, do uso do dinheiro e daquela coisa toda, e isso ficou por baixo, né? Não fica evidente. Mesmo a crítica... Sim, mas se ficasse por cima, talvez não fosse complicado. Ele teve problemas, acho que eu também vi que tem ele uma teve questão. problemas com esse texto. Acho que também tem uma questão que é essa leitura da questão da colonial, ela também é uma leitura muito mais perceptível agora, depois das questões pós-coloniais, a partir do momento que a gente meio que teve a saída, o fim das colônias, né? Ela tem uma percepção também muito contemporânea, que é mais ou menos a mesma situação que o Dom Casmurro, que está acontecendo com o Dom Casmurro agora, na questão do deslocamento. Se no começo, no surgimento do livro, a questão era o Capitu traiu o Nobentinho, hoje a gente já tem uma nova percepção de temos um sujeito extremamente comprometido em envolver o leitor na sua perspectiva da história e que vai narrando de forma a que a gente caia nas palavras dele. Que faz com que isso esconda, por exemplo, a forma como ele trata a esposa e quase mata o filho. Então, assim, tem a possibilidade. A passagem do tempo que eu tinha falado, que permite novas percepções, novos sentidos, também é talvez uma das principais causas na possibilidade de a gente perceber hoje essa coisa que está intrínseca no texto da questão do colonialismo. O que eu li a respeito do texto é que ele sofreu muitas críticas na altura. Muitas críticas mesmo. Por um lado, porque fugiu de uma linha que existia na altura. É um texto de fantasia, é um texto fantástico, né? E isso caiu. Já me perdi, não sei onde é que eu estava. Você está falando sobre a crítica na altura, no lançamento do livro. Eu li que o livro sofreu duras críticas na altura. Caiu de novo. Não posso falar mal do livro. Não pode falar mal do livro. Mas só para complementar essa questão do moralismo, é uma vertente do Essa mesmo. Ele tem essa perspectiva moralista. Eu li a segunda parte dos Maias e ele trata dessa questão do relacionamento do incesto no livro, né? Como resultado dessa degradação moral de Portugal. O padre Basílio, o primo Basílio também é da mesma forma, o crime do Padre Amaro também. Então é uma questão. Ele é meio que vamos dizer assim, é meio que o Nelson Rodrigues português na época. Eu já comecei a ler um livro dele que é as Serras e as Cidades, em que ele faz uma espécie de elogio ao interior, em detrimento da cidade. Sim. Mas eu ainda não consegui ler, eu só dei uma folheada no livro ainda. Mas eu estava dizendo, vamos ver se vai funcionar. Se cair de novo, a gente já sabe. Ele tá onde? Porque para mim aqui não tá, não. Tá, ele tá aqui. Deve ser a minha conexão que tá ruim. Eu tô ouvindo, mas não tô vendo, mas tudo bem. Não tem problema. E eu estava dizendo que, pelo que eu li, o livro foi uma crítica muito grande na altura. Para já, porque era um livro de fantasia, né? Fugia do naturalismo e do realismo da altura. E, basicamente, apesar das críticas do livro, que são críticas sociais e econômicas, pelo menos é o que eu li,
as pessoas não conseguiam passar pelo texto, não conseguiam assimilar ele, né, na altura. Então, diz que foi mas por outro lado foi um marco, foi um retorno às raízes dos primeiros textos, né, que eu não posso afirmar com certeza porque eu não li, mas foi o que eu li sobre o assunto. Eu já li as prosas bárbaras. Né? Diz, José. Eu já li as prosas bárbaras, os tais contos do começo da carreira, que muitos deles eram históricos ou de fantasia. São muito bons esses contos. Muito bons mesmo. Preciso encontrá-los. Eu gostei do conto, gostei mesmo. Ele é uma leitura relativamente rápida. Eu terminei de lê-lo hoje. Eu ando cansado para burro, tenho dormido mal. Então eu estava no sofá com o negócio assim, e de vez em quando levava com ele na cara. Mas a leitura em si é agradável. Eu tive um problema, e foi uma das razões pelas quais eu escolhi a leitura digital dessa vez, e não um livro físico. É por causa da questão do dicionário. Eu precisei do dicionário, porque esta versão, que é adaptada de um texto que é pela não sei o que de 1945, pelo acordo ortográfico e não sei o que, a quantidade de palavras que me é completamente desconhecida, né? E que eu olhava assim e eu pensava, deve ser isso, mas eu vou olhar só para ter certeza, não tinha nada a ver com o que eu pensava, né? Então, foi muito grande. Então, foi uma leitura que eu tive o tempo inteiro com o dedo em cima das palavras para perceber o que era aquela palavra que ele se referia. Eu lembro que teve uma palavra que eu pelo contexto, não conseguia perceber o que era. Eu pensei, isso deve ser tipo um vaso onde eles colocam as coisas. Pronto, era um sofá. Né? Eu já não me lembro da palavra específica, mas era alguma coisa assim. Eu percebo que pessoas que não gostem muito de ler, ou que começaram agora a leitura, é um texto que provavelmente elas não gostariam de ler. Não entendo nada. Mas pela temática é um texto muito moderno, né? Sim, porque é um texto universal. Né? Ele trata do ser humano na prática, independentemente de ser sobre a questão da ganância, do dinheiro, do interesse ou da questão do colonialismo. É uma questão inerentemente humana. Textos que tratam de questões inerentemente humanas nunca saem de moda na prática, né? Ou pelo menos ainda não saíram de moda. Né? A gente não conseguiu evoluir tanto, pelos vistos. Mas ou pelo menos, ou se calhar vivemos em ciclos. Mas não adianta a temática ser moderna. E aqui já é uma outra questão, né, que é a questão da forma. É um texto que dificilmente vai atrair a malta mais nova para a leitura. E provavelmente o pessoal nas escolas, se for obrigado a ler esse livro, vai achar maçante. Eu sei que a minha esposa, que gosta de ler, teve que ler os Maias quando era adolescente e quase cortou os pulsos. Não é a primeira pessoa que eu ouço falar isso. E depois gente que leu de novo, já depois de adulto, e gostou da leitura. Né? Porque tem outra capacidade de assimilar o texto. Demanda uma maturidade leitora que adolescente não tem. Exatamente. É curioso que, por exemplo, em relação a esses textos clássicos, eu lembro que, eu não sei se vocês conhecem uma coleção do Círculo do Livro, os clássicos adaptados à juventude. É uma coleção antiga de livros de capa dura, coloridos, né? As capas são coloridas, vermelho, amarelo e tal, sempre com uma imagem muito fixe. Eu tinha vários em casa, e são adaptações de livros clássicos à juventude. Então, adaptações, pronto, mas da década de 50, né? Mas ainda assim eram adaptações do clássico, ou seja, não era o texto integral, era uma adaptação. Mas, para mim, que era adolescente, pré-adolescente, na verdade, né? Tipo 10, 12 anos, eu pude ler vários clássicos e gostar das histórias, porque a forma como eles estavam escritos era adaptado para mim. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Bom, enquanto já procurando lá, vai falando.
comentar uma coisa interessante. Vocês repararam a quantidade de anglicismos e principalmente de galicismo desse texto? Não sou capaz Sim. de conseguir detectar isso. Palavras francesas e inglesas, pronto. Ah, sim. Ok. Eu sou estúpido, desculpa. O essa tinha muito. Aqui ainda estamos sobre o efeito da França como centro cultural, né? Ainda que a gente viu aqui no Brasil também a gente teve isso, então aqui ainda está no período, né? Olha, agora que vocês falaram isso, vocês repararam que um subplot da história foi justamente o fato de que a França está se aproximando da Inglaterra e que existe ali uma disputa. Sim. E também que menciona em certo momento que a França tem um problema social. Sim. Ou seja, essa já tinha aludido a isso anteriormente na Relíquia, em que os personagens portugueses manifestam receio em relação às ideias francesas por causa da Revolução e do secularismo. O que é muito engraçado, porque o Teodoro se diz ateu, mas é muito devoto de Nossa Senhora das Dores. Temos aí um outro aspecto dessa sátira. Ou seja, é uma religiosidade vazia, uma religiosidade pro forma. Surge do desespero, né? Não tenho mais nada a me agarrar. Não, mas no começo surge do costume, né? Sim. Vinha daquela coisa da mãe, né? Uhum. Jovem da missa. Eu queria fazer também uma observação, que é a segunda releitura do Fausto que a gente está lendo, né? O Jauch me colocou o Conto da Bela Adormecida aqui, da Sofia de Melo Breiner, e agora o Mandarim, que também tem esse pacto com o demônio, né? Essa ação lá do sujeito que aparece, que oferece a coisa de forma fácil. Sim, mas o Jorge falou que não tinha percebido uma menção direta ao demônio, mas sim. Ele não é chamado por esse nome, mas o Teodoro dá a entender que o considera como sendo ele. Ah, sim, é verdade. É verdade, não me lembrava. Não, ele fala demônio, se não me engano, tipo, que devolver ao diabo o dinheiro dele. Sim. Mas lá no final, mas aí... realmente. Mas eu não entendi isso como se ele realmente acreditasse que ele era o diabo, percebe? Eu assumi isso como mais uma interpretação do que um sentimento do que propriamente uma coisa real. Porque de alguma forma fica meio em dúvida, né? Se de fato ele estava vendo alguém, se era uma alucinação. Até porque Sim. só um mês depois que o dinheiro chega para ele, né? Sim, no começo parecia uma alucinação, né? Ele depois, quando desperta e vai lá, parece que está tudo normal, ele não vê mais Nem a campainha. Nem a campanha, ele não vê mais nada. Então, para ele, foi um sonho ou alguma coisa do gênero. Mas... não sei que raio eu não consigo encontrar. Encontro de tudo menos o que eu preciso. Mas pronto. Eu vou falar só sobre uma frase, quer dizer, um pedacinho de uma fala do diabo, porque parece assim, ao mesmo tempo em que ele oferece todo esse dinheiro, ele meio que vai dando toques sobre a origem desse dinheiro e sobre como, de alguma forma, esse dinheiro a mais é um modo de corrupção da alma humana. Mas ele diz isso muito veladamente. Quando ele fala sobre... quando ele começa a tentar o Teodoro sobre a possibilidade de beber mais vinhos mais caros e melhores e tal. E aí tem uma hora, quando ele fala sobre as mulheres que o Teodoro poderia ter a partir do dinheiro, né? Tem um assim: hoje Teodoro é toda uma sinfonia, todo um engenhoso, delicado poema de rendas. Isso, né, falando sobre a diferença entre as mulheres no início do paraíso, lá, sobre a Eva, que se vestia de parreira, e agora toda a engenharia erótica das lingeries e tal, né? E no delicado poema de rendas, batistes, cetins, flores, joias, chemiras, gases e veludos. Compreende a satisfação inenarrável que haverá para os 5 dedos de um cristão em percorrer para estas maravilhas macias.
mas também percebe que não é com o troco de uma placa honesta de 5 tostões que se pagam as contas destes querubins. Se você quer ter acesso a isso, você vai ter que sujar as suas mãos antes para poder tocar nessas mulheres mais inacessíveis. Eu também noto interessantemente aí que, ao mesmo tempo que o diabo tentou, o diabo depois, de certa maneira, o recrimina também. Porque, se você pensar, inicialmente o diabo lhe disse que ele poderia matar o mandarim, que ele era um homem velho, que já não tinha utilidade para o seu dinheiro, etc. e tal. Porém, posteriormente, o diabo aparece de novo ao Teodoro e ele diz que a vida ela é um valor em si mesmo, não importa a sua quantidade, né? O fato de estar vivo já é uma riqueza, não importa o quão vivo você está. Essa frase eu achei ela muito interessante, eu até não me lembrava dela, que a primeira vez que eu li esse livro, eu tinha, por favor não riam, 14 anos de idade. Então, eu não me lembrava dessa frase, mas eu vou pegá-la e vou guardá-la, porque essa frase é muito legal. Mas eu não sei, mas eu tenho a impressão de que que essa é uma figura típica do diabo, né? Que é aquela dele tenta, e quando você cai em tentação ele diz, erraste, né? Foste mal, e não sei mais o que. Ou seja, para mim é a visão clássica do demônio. Tira o rabo, pronto. É a visão clássica, é aquela visão do tipo assim, primeiro ele tenta, né? Ele nunca menciona o lado ruim, ele tenta, ele floreia, ele tal. Quando você cai em tentação, ele vai lá meter o dedo na ferida, né? E apontar todos os defeitos que você cometeu, até para justificar o fato de que ele vai ficar com a tua alma, né? Podemos de alguma forma associar esse diabo, essa narrativa do Fausto ao Jó, porque o Jó bíblico é meio isso, né? Na verdade, o diabo faz isso com Deus, na verdade. Ele vai lá e tenta Deus. Olha, eu duvido que se você tirar as bases desse sujeito aqui, se ele não vai te jogar na sua cara todas as falhas que você cometeu com ele. Aí eu já acho que é um exagero, você não acha, não? Super interpretação. Não, mas são proto-histórias, assim, são proto-narrativas, né? Da mesma forma que a história da Bela Adormecida começa uma narrativa... Bela Adormecida, não. A Cinderela, né? Começa no Egito, tem a narrativa egípcia. A gente também tem a Cinderela hebraica, que é a Esther, né? Que é a mulher pobre, que são arquétipos, né? São narrativas arquetípicas. Que Sim, acende, né? Ou seja, na verdade é como se fossem histórias bem arquétipos. Sim, tipo, que é difícil de fugir, de certa maneira, né? A gente acaba sempre escrevendo sobre as mesmas coisas, na prática. Mas então qual seria a contribuição específica do mandarim a essa história específica do diabo? O que você acha que é, João? Qual que é o elemento que o Essa acrescentou aí que faz com que esse livro não seja apenas uma releitura de Fausto? A gente pode, de alguma forma, olhar essa religiosidade vazia, né? Porque, no caso do Dr. Fausto, apesar de não ter da história, eu conheço, então o Fausto se salva, né? O Fausto se salva porque, no final das contas, ele descobre que o diabo não pode, de nenhuma forma, corromper a alma dele, porque a alma dele já pertence a Deus. E no caso do Teodoro, a alma dele já estava corrompida antes. Ele já era uma alma corrompida, ele não tinha uma verdadeira religiosidade. Não sei, a gente pode caminhar por aí. Mas eu acho que ele tem um além. Eu acho que ele usa essa narrativa do Fausto, na verdade, para realizar essa crítica a Portugal que você está falando. Tanto crítica à moralidade, quanto crítica à moralidade colonial. Acho que ele precisa disso. Nós precisamos fazer um artigo e publicar sobre isso. Você sabe o que estava acontecendo entre 1880 e 1881, que foi a época em que esse livro foi escrito e publicado? Deve ser uma guerra. Não era bem uma guerra.
Em 1873, aconteceu a Conferência de Berlim, que estabeleceu as regras para a partilha da África. E nos anos seguintes, a partir de 1873, Portugal investiu pesadamente militarmente para tentar anexar o maior espaço de terras possível, partindo das suas possessões costeiras. E entre 1873 e 1890, 98, que foi o ano do ultimato inglês, nessa época Portugal estava vivendo um período expansionista, colonialista na África, muito intenso. A ideia de Portugal era manter a Costa do Ouro, que acabou ficando com os ingleses, a atual Gana, manter Angola, até onde fosse possível, manter Moçambique, as ilhas que ele já tinha, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, manter pelo menos mais um pedaço maior da Guiné, que ele só conseguiu ficar com a Guiné-Bissau, e, principalmente, manter o controle do território que depois os ingleses chamaram de Rodésia e Nyasalandia, e que atualmente corresponde a Zâmbia e ao Malawi, que seria o território que conectaria Moçambique com Angola. Isso aí, inclusive, gerou uma inimizade de Portugal com a Inglaterra em 1898, e foi uma das causas da queda da monarquia portuguesa. Ou seja, essa não era profeta, ela não tinha como imaginar isso, mas a queda do Teodoro no final, ela acaba prefigurando a queda de Portugal, porque por causa das suas ambições colonialistas extremas, o país foi além das suas capacidades militares, se envolveu numa briga com a Inglaterra, que ele não tinha condição de enfrentar, porque a Inglaterra era muito mais forte que Portugal, e no fim das contas saiu humilhado, e disso acabou o cartaz da monarquia e houve a proclamação da República. Olha que interessante. Claro que eu não estou dizendo que o Essa profetizou isso, tá? Mas talvez ele tenha antevisto a possibilidade disso acontecer por causa daquela euforia extrema que estava acontecendo ali. Eu imagino que ele seja uma pessoa de muita sensibilidade. Então, por isso, talvez, capacidade de perceber essa questão. Isso acontece muito, né? Mas isso é uma superinterpretação. Isso claro. Por isso que eu falei, não imagino que essa previu isso. Só que é curioso que esse livro esteja inserido nesse momento histórico. Talvez esse livro não tivesse sido escrito se o Essa tivesse nascido em 1910. É possível. Ele viveu essa época, né? Na prática, ele viveu essa época. E principalmente na altura, eu imagino que os escritores eram muito mais sensíveis ao que acontecia ao redor do que eventualmente do que hoje. Muitos escritores são, mas eu não sei quando é que surgiu a ideia de literatura de entretenimento. Deve ter surgido junto com a literatura, provavelmente. Mas eu tenho a impressão que aquelas histórias que sobreviveram, obviamente, né, e que nós ainda lemos hoje em dia, são histórias que têm essa preocupação com a realidade, por mais fantásticas que sejam, né, que são alegorias. Eu até me lembrei agora de um autor japonês, mas que ele é basicamente inglês. Ele viveu a vida toda dele em Inglaterra. Murakami. Não é o Murakami. É o Kazuo Ishiguro? Do Gigante Enterrado. O Gigante Enterrado é uma obra de fantasia arturiana, né? Mas ele recusa-se a dizer que escreve fantasia, né? Para ele, a história é uma alegoria. Então, eu acho isso muito interessante. Ele não se considera como um autor de fantasia. E é o único livro dele desse gênero, aparentemente. Pessoal, assim, eu posso me encaminhar aqui para um encerramento, pelo menos parcial, porque eu vou ter que sair. Já são 6 da tarde, dentro de no máximo 5 minutos ou 6 eu tenho que sair aqui para um compromisso. Aí é o seguinte, eu gostaria de deixar, então, uma perguntinha aí, que talvez para vocês responderem, talvez para quem algum dia assistir esse vídeo no YouTube responder. Será que o Mandarim realmente deixa de ser uma obra realista? Será que dentro do realismo não caberia a parábola, não caberia uma alegoria? Não, deixa eu responder antes de você ir embora.
Só para a Uhum. gente pensar assim, se a gente parar essa pergunta, é interessante, porque o realismo do Brasil, o marco do realismo do Brasil é o Memórias Póstumas das Cubas. Então, qualquer um morto contando a história. Então, vamos, né? Peraí. Já que você tocou nisso, eu queria realmente tocar nisso. Porque é o seguinte, o nosso grande autor realista é um sujeito que que inaugurou o nosso realismo com a obra que é escrita por um morto a partir do túmulo. Então, e a estrutura do Dom Casmurro, se você pegar e comparar a estrutura do Dom Casmurro, você vai ver que ele tem mais em comum com Memórias Sentimentais de João Miramar, do Oswald de Andrade, que foi escrito em 1927, do que com os livros daquela época. Então, uma pergunta que valeria a pena a gente discutir numa outra oportunidade, talvez não lendo o livro, mas só discutir mesmo, seria se o Machado de Assis realmente é o nosso maior realista ou se é um precursor do modernismo. Eita! Vou ter que estudar literatura. Pra manga. Hein? Eu vou ter que estudar literatura. Por que você está rindo assim, João? Porque é uma proposição ousada, mas que tem seu fundamento. Tem seu fundamento. Então, a gente pode dizer, se a gente encontrar elementos para provar isso, então o Machado sai do romantismo, que na verdade já não é nem romântico, ele já é pré-realista, e ele se torna um pré-modernista. Então, e não há... E como ele... Como é que eu vou dizer isso? Assim, é só uma questão de observar o texto. Se o texto dá isso, a gente encontra isso, são leituras completamente possíveis. E o João aí, cofiando o cavanhaque? O João, né? Guardo. Não sei, eu gosto muito do Machado. É muito bom, eu adoro Machado. Memórias Póstumas foi um dos meus livros preferidos da adolescência. Eu fui um dos que na sala. Eu estou lendo um romance. Aliás, não é só Memórias Póstumas, o Dom Casmurro também tem a mesma estrutura. Que é do Capítulos Santiago. Mas o Quincas Borba também tem essa questão do capítulo. Mas só para essa questão do realismo, para a gente poder trabalhar. É porque a questão do realismo, a gente, de certa forma, confunde muito a questão como se fosse a estética na pintura, né? Porque o realismo na pintura é a imitação da realidade mesmo. Aí na literatura, o realismo ele vai meio que se caracterizando por esse... aquilo que até aquele momento não fazia parte da literatura, aquela realidade, seja a realidade da vivência, ou seja a realidade psicológica, que até aquele momento não era observada dentro da literatura, né? Então a gente aceita, talvez por isso a gente aceite o Memórias Póstumas como um livro realista, porque ele se enquadra nessa questão de observação da realidade psicológica dos sujeitos, né? Marcela Momme por não sei quantos anos e não sei quantos mil réis, né? Não deixei aos indivíduos o legado da nossa miséria, né? Como ele encerra o livro. Isso. Então a gente tem um outro aspecto que não entra nas discussões de literatura que a gente tem na web, que é a caracterização do texto como do subtema do texto, não pela sua decisão ou modo geral, pelos seus elementos internos, mas por aquilo que ele de fato expressa, né? Por exemplo, o caso do Ishiguro dizer que não é um escritor de fantasia, né? Eu estava pensando isso. Será que a literatura de fantasia não é justamente isso? Porque boa parte da literatura de fantasia que a gente lê ou tem como referência, ela faz, na verdade, uma alegoria à nossa realidade. A gente só precisa encontrar as chaves para entender lá aquela leitura, compreender. É isso aí.
Bom, gente, vocês me desculpem, mas eu vou ter que sair mais cedo. Outro dia a gente volta a conversar. Muito obrigado aí por mais uma oportunidade de conversar sobre literatura no deserto, se é que vocês me entendem. Falou, tchau pra vocês. Malta, tchau, um abraço. Tchau.